favor, dê um like, dê um joinha aí no vídeo, porque isso sempre estimula a gente a produzir cada vez mais, né, material para vocês aí. Né? Pessoal ateísta, né, pessoal humanista, pessoal que contesta a realidade da vida. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre... eu já fiz vídeos antes sobre esse tema, né, se alguém quiser conferir, tá aí no canal os vídeos, né, falando sobre a realidade. Mas uma coisa que está muito em moda, né, atualmente, né, por causa dessa questão da internet, né, por causa dessa questão da globalização, é o real e o fake. Né? Então aqui hoje eu vou fazer um paralelo, né, entre a realidade objetiva e a realidade subjetiva, né, entre a realidade mensurável, demonstrável, comprovada e a realidade fake, né, que hoje é muito comum você ver páginas no Facebook que são fake, né, você vê no YouTube mesmo, né, muitos fakes, vídeos fake, né, vídeos que são muito próximos da realidade, mas que na realidade não são vídeos verdadeiros. Então, fazer esse paralelo aqui, fazer essa analogia, né, do que é real e do que é fake. Né? Vamos partir aqui falando sobre leis da vida, leis que regem a realidade, leis que regem o nosso mundo. Uma dessas leis principais é a lei da sincronia. Tudo tem que ter sincronia, tudo tem que ter ritmo. Né? Se você for observar do ponto de vista astronômico, né? Se você for observar, por exemplo, a relação do planeta Terra com o Sol, né, a sua órbita, né, o planeta Terra está numa zona chamada zona habitável. É uma sincronia perfeita. Se estiver um pouco mais para fora, o planeta congela. Se estiver um pouco mais para dentro, o planeta queima. Então tem uma zona habitável, né, uma zona que tem que ser rigorosamente sincronizada. Né, é uma órbita precisa, né, onde vai existir vida, onde vai propiciar a vida, onde o planeta tem a possibilidade de ter estações, né? Variar as estações, não ser muito quente nem muito frio, né? Propiciando a vida. Então, partindo dessa visão cósmica, né? Astronômica, nós também podemos descer, né, aqui para a Terra e ver a sincronia que existe na vida de uma forma geral. Por exemplo, a sincronia cardíaca, se você tem um ritmo cardíaco, né? Se você tiver uma arritmia cardíaca, se você tiver uma defasagem no seu ritmo cardíaco, isso vai gerar problema, né? Porque o coração ele se contrai e ele se dilata, sístole e diástole, né? Isso tem a ver com pressão sanguínea também, né? Quando você mede sua pressão, né? Você vai ver lá que tem uma pressão sistólica, quando o coração comprime e manda sangue para as artérias e para as veias, né? E tem uma pressão diastólica, quando o coração infla e suga o sangue. Tem que ter um ritmo nisso. Se não tiver um ritmo muito preciso, não vai funcionar, você vai ter problema de saúde. Então, na música, por exemplo, né, nós temos que ter a harmonia, o ritmo. Né? Se você tem um vocal, esse vocal tem que estar em sincronia com o instrumental. Se isso tiver uma defasagem, vai ficar uma coisa horrível. Né? Isso se chama eufonia, né? Se chama bom som. Eufonia quer dizer bom som, né? Som agradável, som harmonizado, som rítmico. Né? Então, vai dar uma cacofonia, vai dar uma coisa horrível, né? Se você tiver uma disciplina. Então, trazendo isso aqui para o nosso ambiente psicológico, trazendo isso aqui para a nossa avaliação da realidade, que é o canal aqui, né? Nós temos o título aqui de ateu niilista. Né? Então, nós somos, primeiro, estudamos as religiões comparadas, estudamos a realidade, né? E dessa síntese nós chegamos à conclusão, né, de que tem que haver um equilíbrio, né, entre a sua observação interna e subjetiva da realidade e a realidade objetiva, né? A realidade que é mensurável, observável principalmente através da ciência, porque nós como homens, né, nós somos falíveis, né? Nós como indivíduos que têm ego, que tem uma cosmovisão pessoal, tem emoção, né? Nós somos falíveis. Nós muitas das vezes observamos o mundo por um prisma, observamos o mundo por uma interpretação pessoal. Né? Isso é a grande maioria da parcela da população, e a religião tem muita culpa nisso, porque a religião, infelizmente, ela vive de dogmas, ela não vive de correção, ela não vive de questionamento,
Então ela mantém esse sistema, um sistema de cosmovisão pessoal, né? E se você se une com outras pessoas, isso gera um pensamento religioso, gera uma religião institucionalizada, onde você não corrige as falhas, não corrige os erros. Quem é que corrige os erros na sociedade? Quem é que observa a realidade como ela é? Quem é que tem esse critério? É a ciência. Então, hoje nesse mundo de fake, nesse mundo onde você muitas das vezes tem que saber diferenciar, né, o que é realidade e fantasia, né, esse inclusive é um dos princípios da psicopatia da doença mental. O que classifica uma pessoa como alienada mental? Se eu te faço essa pergunta, se você for um pouquinho coerente, se você for um pouquinho inteligente, você vai ver que o que diferencia o indivíduo normal, funcional, do indivíduo alienado mental é exatamente a interpretação a respeito da realidade. Porque o indivíduo que está fora da realidade é exatamente considerado um indivíduo com alienação mental. O que é alienação mental, em última análise? É exatamente você ter uma percepção, né, errônea, equivocada da realidade. Quando você tem essa percepção equivocada da realidade, você está já com um pré-requisito para a doença mental, né, ou para o transtorno mental. Só que hoje em dia, assim, a psicologia evolui muito, né? Antigamente a psicologia chamava essas interpretações falsas ou fakes da realidade como neurose, né? Neurose obsessiva. Tem vários níveis de neurose, né? Tem a neurose fóbica, tem a neurose fóbica, o indivíduo cria medos que não são racionais, medo de qualquer coisa, né? O cara pode ter medo de uma cadeira, medo de um lugar aberto, agorafobia, né? Medo de contato social, né? Transtorno de crônico, todas essas coisas são irracionais, né? Todas essas coisas vêm de uma cosmovisão deturpada da realidade. Então, a mesma coisa a neurose obsessivo-compulsiva, tem a neurose histérica, né? Que a pessoa já é um aspecto mais grave, né? A neurose histérica, a pessoa entra em crise, a pessoa entra em convulsão, dependendo da situação em que ela se expõe, o estresse que ela se expõe. Então, muitas vezes, é uma situação que não tem nada a ver, que não tem nada de risco. E a pessoa cria no mundo, a pessoa tem um risco. Isso é uma loucura, é uma neurose. A psicologia hoje mudou esse termo neurose para transtorno, né, para amenizar um pouco a coisa. Inclusive, neurose não é um termo mais aceito da psicologia. Mas eu gosto ainda desse termo, que foi um termo assim, que Freud utilizou, né, considerado, por exemplo, a religião, o pensamento religioso, como a maior neurose obsessivo-compulsiva da sociedade. E realmente o indivíduo que é capaz de acreditar que houve vozes, de acreditar que ele entra num quarto e ele fala com Deus, de acreditar que existem pessoas no universo, no céu, no paraíso, no mundo espiritual. Isso é uma neurose, né? Trazendo para o mundo de hoje um transtorno. Existem transtornos em vários níveis, só que a psicologia ela não considera como transtorno uma pessoa que não esteja disfuncional. Ou seja, ela só vai considerar transtorno, doença psicológica, quando a pessoa deixa, né, de ter as suas funções na vida, deixa de ter a sua alegria de viver, né, tem problemas de relacionamento. Aí sim, isso é alvo da psicologia e da psiquiatria, né, disfuncionalidade. A psicologia hoje, olha, você pode ser um maior louco que você for, mas se você for funcional e estiver feliz, a psicologia não considera você um louco. É engraçado. Então, existe isso no campo artístico, né? Tem muitos artistas que são... Você vê que as pessoas não são normais, mas como leva isso para o mundo artístico, é funcional, ganha dinheiro? Funciona, a psicologia, para a psiquiatria não é louco, né? Um cara que está rasgando dinheiro não é louco. Mas nós temos que observar uma coisa, Freud, que foi o pai dessas ideias, o pai da psicanálise, ele simplesmente foi o cara que organizou todas essas ideias, né? Ele estudou e demonstrou, né, a validade e a veracidade dessas ideias da psicologia, do estudo do comportamento humano. Ele observou que o fenômeno de crença, o fenômeno de você estar defasado em relação à realidade objetiva, ou seja, você tem uma compreensão, uma percepção da realidade interna que não tem a ver com a realidade externa. Isso é uma neurose. Freud observava isso. Ele observava que existiam vários níveis.
dessa avaliação, eu também faço análise com o psicólogo. Eu tenho essa preocupação de estar sempre vendo se eu estou coerente com a realidade externa, né, ou se eu estou criando fantasias dentro da minha cabeça. Então isso tem que se ter essa visão, tem que se ter essa preocupação. Muitas das vezes o religioso, muitas vezes a pessoa que não se pensa não tem. Então a classificação de transtorno mental é exatamente o limite entre você estar normal, mentalmente, coerente, razoável, e você estar alucinado, alienado. O limite é exatamente esse, né? Você está em fase com a realidade. Mas se você tem uma compreensão da realidade que não está em fase com a realidade objetiva, isso é um problema sério, né? Isso acontece muito com os religiosos. Muitas das vezes a pessoa inventa sistemas, inventa muito que tem a ver com a realidade objetiva, né? E nós temos aí a ciência para nos mostrar o que funciona, o que não funciona. Nós temos a ciência para nos mostrar quais leis, né, realmente fazem parte, né, da experiência humana e quais leis não fazem parte, né? O que é descartável, o que é ridículo, o que é abominável e o que é válido. Então você tem que ter esse entendimento, você, principalmente, eu estou dirigindo a você, né, que está aqui no canal, está vendo o vídeo, está preocupado com a sua consciência, com a sua lucidez, não está querendo ir atrás de conceitos criados ou inventados, porque esse é o princípio da loucura, né? Você ir atrás da ideia dos outros. Então você tem que criar a sua própria percepção da realidade e ver se essa percepção está em sincronia com a realidade objetiva mesmo, né? Em última análise, todos nós estamos vivendo dentro das nossas mentes. Nós temos preconceitos, nós fomos criados dessa daquela forma, nós temos que estar sempre nos vigiando, né, para ver se nós não caímos numa defasagem em relação ao mundo externo. O mundo externo, o mundo que a gente observa, né, e a única forma de a gente entender se esse mundo é coerente ou não é através da ciência. A nossa cosmovisão pessoal, a nossa opinião não tem validade nenhuma se não estiver em sincronia com o que se observa na realidade externa, né? Se você acredita em anjo, não existe anjo na realidade externa, você tem um problema sério, meu amigo. Se você acredita em Deus e Deus não tem nenhuma repercussão na realidade externa, você tem um problema sério, meu amigo. Então, esse é aqui o tópico do vídeo, né, do tema aqui hoje. Eu não vou me alongar muito também, né, porque vai ficar muito bom, mas eu deixo aí um campo, né, de estudo, né, de possibilidade de vocês aí correrem atrás, né, talvez de ter um entendimento melhor sobre o que seria a realidade, em função de que eu afirmo, né, concluindo aqui o vídeo, existe sim uma realidade objetiva, uma realidade mensurável, né, uma realidade que é plasmada, que é facilmente compreendida, e existe uma realidade subjetiva, uma realidade inventada, né, inventada pela religião, inventada pelos costumes, pela cultura, né, e somente através da investigação séria, científica, você vai conseguir fazer entrar em fase, né? Entrar em equilíbrio, entrar em sincronia, assim como o seu coração tem que estar em sincronia, tem que estar em um ritmo preciso, assim como a Terra tem que estar em um ritmo, uma sincronia precisa em relação ao Sol. Né? Assim, da mesma forma como uma música, né? Você tem que ter um ritmo, tem que ter uma harmonia, você tem um som agradável, da mesma forma você tem que estar em harmonia, sua realidade interna, tendo uma repercussão, tendo uma reverberação na realidade externa. Né? Porque se por acaso você notar que a sua realidade interna não está tendo essa repercussão, você não está tendo essa comprovação no aspecto externo, aí sim a gente tem o que se chama de neurose, o transtorno obsessivo compulsivo, que leva ao sentimento religioso, que leva, digamos assim, à distorção da sua realidade. Né? Então, um abraço, amigos, estou aqui pedir, né, o pessoal que está chegando aí, o pessoal que de repente está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, que visitem o canal aí do Aparecido Bebedouro, visite o canal do Ferreira Racier, né, que visite o canal aí do Roberto, que é o Vivos Ateus, né, e tem vários outros, né, canais interessantes nesse universo ateísta. Né, tem o Telmo Gama, que o Telmo Gama, o canal dele não é direcionado para o ateísmo especificamente, né, mas ele é um cara que apoia as ideias ateístas, apoia as ideias de contestação da realidade, é um cara que é um tecladista de primeira. Se você gosta de bom som,
de harmonia, de ritmo, de eufonia, ou seja, de bom som. Se você gosta de um som agradável, visite o canal do Telmo Gama, que é um canal que ele faz versões de clássicos aí trilhas de filmes. É um cara excepcional, então me ajudou muito. Então é isso aí, eu vou fechar por aqui, né? Estamos juntos na propagação do conhecimento. Espero que esse vídeo abra um leque aí de oportunidade de estudo para vocês que estão aí questionadores, ateístas, nihilistas, agnósticos, pessoal que gosta aí, né, de contemplação de conhecimento da realidade. Então um abraço, muito obrigado e até a próxima.